Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. Muito bem, nossa aula de número 67, objeto de conhecimento, volume de cilindro reto, medidas de capacidade, volume do bloco retangular. Detalhamento, litro e decímetro cúbico, litro e metro cúbico, resolução de problemas com medidas de capacidades. Muito bem, convido você agora, venha para a nossa aula. Muito bem, né? Falando em cilindro, né? Nós iremos estudar então o volume de um cilindro. Tem algumas imagens, né, que lembram um cilindro. Nós veremos aí direitinho como que nós vamos identificar, né, quem são os elementos de um cilindro. Né? Vamos dar uma olhada em... Aqui nós temos vários objetos, né? E aí nós temos aqui rolos aqui, né? Ó, cilíndricos, nós podemos dizer. Temos uma lata, né? Aqui, lembrando, uma lata de refrigerante, né? Também de um formato, né, cilíndrico. Também temos aqui outras imagens, né? Ó, temos uma xícara, tem uma parte, né, que lembra um cilindro, e também um copo, né, com água ali, né? Esse copo nós podemos até analisar um pouquinho, dá para ver que ele tem uma, na parte da boca dele, né, na parte aberta e a parte superior, dá para perceber que ele é um pouquinho maior, né, do que a parte de baixo, né? Nós já veremos isso. Será que ele é um cilindro, então? Será que não? Né? Nós veremos aí os elementos, as propriedades do cilindro. Então, vamos analisar então o que é um cilindro. Então, consideremos um círculo de centro O. Nós temos aqui o desenho ao lado, né? Ó. Então, um círculo de centro O. Esse O, nós estamos nos referindo a como se fosse uma origem, né? Ó, centro aqui, ó. Botamos o O. Vou até colocar aqui de outra cor. E um segmento de reta PQ. Está aqui o nosso segmento de reta, PQ. Não nulo. Não nulo não pode ser zero, né? Senão nós não teremos um segmento de reta. Não paralelo e não contido em alfa. Quem é o alfa? Né? Alfa é esse plano aqui, a representação do plano. Ó. Quem é o alfa? Chama-se cilindro circular ou cilindro, né? A reunião dos segmentos congruentes. Nós vimos aí congruentes, né? Medidas iguais. E paralelos a PQ. Ó. O que é o paralelo? Então, temos aqui, ó, vários paralelos. Com uma extremidade nos pontos do círculo e situados no mesmo semi-espaço dos determinados por alfa. O que isso significa? Então, nós temos aqui, ó, esse círculo, né, não pertence ao plano alfa, né? Mas aqui nós temos, ó, o outro círculo. Então, quando nós temos aqui, ó, os segmentos paralelos, ó, que vão de uma extremidade à outra, ou que vão de um círculo, do círculo ao círculo que está aqui no plano alfa, tá? Então, esses círculos, eles são iguais, ó. Aonde que está dizendo aqui, ó? Nós temos aqui os segmentos congruentes, né? São tamanhos iguais. E temos aqui os dois círculos, então, também congruentes. Vamos para os elementos. Então, o cilindro possui duas bases, nós vimos agora, né? Dois círculos congruentes.
situados em planos paralelos. Então aqui nós temos o plano, que nós já vimos que é um plano alfa, né? E esse círculo aqui está num plano paralelo a ele. Nós temos as geratrizes. O que são elas? São segmentos com uma extremidade em um ponto da circunferência de centro O e raio R, e a outra no ponto correspondente da circunferência de centro O', né? Tá aqui o O'. Vamos até botar aqui. O'. Então, nós temos a geratriz. Qual é a geratriz, então? Você vai pegar, deixa eu colocar aqui de outra cor, de verde. Nós vamos pegar, então, de uma extremidade a outra extremidade do outro círculo. Aqui, então, todos esses segmentos que nós temos de uma extremidade a outra, ela é chamada de geratriz. Não. Geratriz. De gerar, né? Que gera. O R é o raio da base. Nós temos aqui o R. Lembrando que esses dois círculos são congruentes, né? E a altura de um cilindro. A distância H entre os planos da base. Tá? Então vamos aqui, ó. Verificar bem esses elementos. Então nós temos aqui a geratriz. Ok? A geratriz. Nós temos o eixo. O que é o eixo? Esse eixo, ele vai, ó, de um centro ao outro, né? Lembrando aqui que nós temos duas bases. E as duas são circulares. Então, de um centro ao outro, nós temos o eixo. O que é a altura? A altura, nós vamos sempre lembrar, né, que é a altura. Aqui nós estamos, ó, do plano, né? Aqui nós temos o plano. Então, essa altura, ó, ela vai ficar perpendicular. O que é perpendicular? É formando aqui um ângulo de 90 graus. Dá para ver que esse cilindro ele está um pouco inclinado, não é mesmo? Dá para ver que aqui, ó, né, aparentemente tem um ângulo de 90 graus, mas aqui, né, teria que ficar mais aqui para ser 90 graus, né? Um pouquinho mais para cá. Muito bem. Então, nós vimos aqui os elementos, né? O eixo vai de um centro aqui, ó, ao outro, das duas bases. Nós vimos a geratriz, vai de uma extremidade à outra, das bases. Nós temos aqui o raio, né? Cada base aqui, que são círculos congruentes, né? De tamanhos iguais, tem raio. O raio é o mesmo, né? Diâmetro mesmo. A altura é formando, então, um ângulo de 90 graus perpendicular à base, tá? E nós podemos verificar aqui no nosso exemplo, ó, identifique os elementos do cilindro abaixo. Então, nós temos aqui duas letrinhas, né? Nós temos o H, e vejam que agora, nesse exemplo, ó, nós temos um símbolo aqui dizendo que, o que esse símbolo significa? Que essa altura, ela está formando o ângulo de 90 graus com a base, ó, agora. Tá? Então, vejam que, voltando aqui, ó, nós tínhamos o eixo, né? E aqui a altura, ó. Tá? O que acontece? Essa altura, quando ela está, né? Nós estamos falando aqui de um cilindro, nós já veremos aqui a classificação dele, né? Onde o eixo é a própria altura. Um ângulo aí de 90 graus com a base. O que nós podemos dizer também? Olha só. Né, ó. Essa geratriz,
também, né, vai ser igual à altura. E aí nós temos os outros elementos, o raio, né? Aqui, como nós estamos falando de círculo, raio, 2R, nós já vimos nas nossas aulas que é igual a diâmetro, né? Esses dois círculos aqui são congruentes. Muito bem. E nós temos a classificação dos cilindros. O eixo de um cilindro é a reta determinada pelo centro das bases, que nós já vimos. Se as geratrizes são oblíquas, né, não fazem um ângulo reto, nós já veremos isso bem direitinho, né, aos planos das bases, temos um cilindro circular oblíquo. Se as geratrizes são perpendiculares, né, nós vimos aqui, forma um ângulo de 90 graus, né, um ângulo reto, com a base, aos planos, né, das bases, temos um cilindro circular reto. Exatamente como está aqui. Então, oblíquo, o que nós conseguimos verificar de forma bem fácil, né? Olha o eixo aqui. O que é o eixo? Ele está passando aqui pelo centro. E dá para ver que ele não está, né, formando um ângulo de 90 graus aqui. Um ângulo aqui menor do que 90 graus. A altura nós já conseguimos comparar aqui, né? Ela sim está perpendicular, formando um ângulo de 90 graus com o plano que está à base. E aí nós temos que a geratriz e a altura não são iguais, né? E nem mesmo o eixo. Agora, no cilindro reto, né? Isso você já vai lembrar que reto significa, vem do ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então agora o eixo, ele faz um ângulo aqui de 90 graus. Vamos colocar o eixo bem em cima aqui, E aí nós temos a geratriz, a altura, né? São iguais. E esse aqui é um cilindro reto. Ele também é chamado, tá? O cilindro reto, de cilindro de revolução. De forma bem agora, nós conseguimos perceber, né? Como nós temos aqui a altura e a geratriz são do mesmo tamanho, né? Aqui nós estamos falando do raio e desse raio. Nós temos o que aqui? Essa medida é igual a essa e essa é igual a essa. Nós temos um retângulo, né? Então, quando nós giramos esse retângulo, fizemos aqui uma revolução, né? Girar ele, nós vamos, então, formar o cilindro. E agora nós vamos, então, para o volume. A fórmula para encontrar o volume do cilindro corresponde ao produto da área de sua base pela medida da altura. Simples assim. Produto, multiplicação. A área da sua base. Qual é a área da base de um... Qual é a forma, né, da base de um cilindro? Forma circular. Um círculo. Como se calcula a área de um círculo? Nós já vimos nas nossas aulas, né? A área da base de um círculo, a área de um círculo, né? A área vai ser igual a o famoso π, que nós já vimos, né? Vezes seu raio ao quadrado. πr ao quadrado. Então, o volume nada mais é do que a área da base vezes a altura. Lembrando que a área da base, então, nós temos aqui, a área da base. A área da base é π vezes r ao quadrado, πr ao quadrado. Então, aqui no lugar de colocar a área da base, nós colocamos já
πr ao quadrado vezes h. Ok? Muito bem. Temos volume, AB é a área da base do círculo, lembrando disso, né? Lembrando aqui que o π é um número irracional, nós vamos considerar as duas primeiras casas decimais, 3,14. O raio da base do cilindro, lembrando novamente sempre um círculo, tá? A altura, e aí nós estamos falando aqui que nós vamos estudar, né, os cilindros retos, tá? Ou de revolução. Então, essa altura será perpendicular e ela será igual à geratriz. Vamos aqui para mais um exemplo. No exemplo 2, vamos calcular o volume do cilindro reto mostrado na figura. E aí, pede para considerar o π nas duas primeiras casas decimais, então 3,14. Muito bem, o que nós já podemos verificar aqui, né? Ó, nós vimos lá que a fórmula do volume está pedindo para calcular o volume do cilindro reto. Fórmula do volume do cilindro reto é a área da base vezes a altura. Tá? A área da base sempre será, num cilindro, um círculo. Tá? Sempre será o círculo. Nós vimos que para calcular o volume, a área de um círculo, né, é π vezes seu raio ao quadrado, vezes a altura. Só fizemos substituir aqui. A área da base é πr ao quadrado, porque sempre será um círculo quando nós estamos falando de cilindros, tá? Sempre círculo. Nós queremos o raio, só que aqui ele deu a medida do quê? Do diâmetro, tá? Diâmetro é igual a 2 raios, né? Nós sabemos, então, que o raio ele vem aqui no centro desse e vai até a sua extremidade. Então, o raio, né? Aqui é igual a 4 e aqui é igual a 4 para dar 8. Então, nós temos aqui o raio é igual a 4 metros. Então, é isso que você tem que ter mais cuidado, né? Não utilizar o diâmetro em vez do raio. E aí eu deixei já prontinho o nosso desenvolvimento. Ó. Então, a fórmula, né? Volume, você vai lembrar, área da base vezes altura. Quem é a área da base? π vezes r ao quadrado. Então, a formulazinha agora aqui. Primeiro passo, identificar os dados, como eu comentei lá direto aqui na figura, né? Identificar aqui que ele deu o diâmetro, tá? Então, o raio vai ser igual a 4 metros. Tem que identificar isso. O que é esse 25 aqui? Né? É a altura. Então, diâmetro igual a 8 metros, raio 4 metros, altura 25 metros. Passo 2, vamos utilizar, né? Você tem que lembrar aí que é a fórmula de um cilindro reto, né? O cilindro aí é πr ao quadrado vezes h, a área da base vezes a altura. No passo 3, nós vamos substituir, né? Você tem a fórmula, você tem que saber o que significa cada letrinha dela, né? Ora, o V é o volume que nós queremos descobrir. O π é para usar, né? Então, 3,14, tá? Podemos deixar para depois. O R, já vimos que o R é igual a 4. Então, no lugar daqui do Rzinho, nós vamos botar 4 ao quadrado, né? E no lugar do H, nós vamos substituir por 25. Ó. Então, 4 ao quadrado é 16, vezes 25, 400 π metros quadrados. Já temos um cálculo do volume, mas lá pedia para usar 3,14 no lugar do π. Então, vamos multiplicar esse valor por 3,14. Multiplicando, nós temos 1.256 metros cúbicos. E aí já estamos com a resposta. Ok? Vamos para mais exemplos. No exemplo 3, o raio da base de um cilindro mede 3 centímetros e a altura 9 centímetros.
determine o seu volume. Aqui, novamente, está dizendo lá no final, considere π igual a 3,14. Esse considere, normalmente, né, nesse tipo de questão, tá, ele aparece no final. Pode ser que considere π igual a 3,14, que é o mais comum. Pode colocar lá, considere 3,1. Pode aparecer, considere π igual a 3. Normalmente, tá, vem considerando as duas primeiras casas decimais. Mas tem questões que aparecem assim. π igual a 3, tá bom? Aqui, então, quando fala isso, nós vamos colocar 3,14 no lugar do π. Aí, novamente, você vai lembrar a fórmula do volume de um cilindro, que é a área da base vezes sua altura. Né? Nós estamos falando aqui do cilindro reto. Então, a área da base é π vezes r ao quadrado, volume π vezes r ao quadrado vezes h. Tá? Olha só um detalhe também aqui desse exercício. Eu vou apagar ele aqui. Ó. Você tem a atividade para fazer, está pedindo o raio da base de um cilindro médio de 3 cm de altura 9 cm, determine o seu volume. Não teve aqui, né, a imagem de suporte, tá? Não, porque às vezes não vem essas medidas, né, no exercício, mas sim na figura. Né? Eu vou até apagar essa figurinha aqui que ficou, era só um rascunho. Muito bem, vamos à resolução. Olha só, coloquei passo a passo. No primeiro passo, vamos de novo, né? E identificamos os dados, né, que foram apresentados. Olha, veio 3 centímetros, né? O raio da base mede 3 centímetros e a altura 9 centímetros. Então, nós já temos aqui raio e altura. Ora, vamos substituir na fórmula, que é o nosso segundo passo. O segundo, usar a fórmula, lembrar, né, da fórmula, aí substituindo, então, ó, no lugar do R, vem o 3, 3 ao quadrado, que é 9, né, vezes 9. Então, 9 vezes 9, nós temos aqui 81 π centímetros cúbicos. Já temos uma resposta. Mas, o que está pedindo aqui, ó? Considere π igual a 3,14. Então, vamos multiplicar por 3,14 o 81. Multiplicando por 3,14, nós temos aqui o volume, então, agora sem o π. 254,34 centímetros cúbicos. Né? Na hora da aplicação, é importante multiplicar, né, por π. Quanto mais casas decimais nós utilizarmos aqui, mais preciso será o volume. Nosso exemplo 4. Um vestibular aí, ó. Um tanque subterrâneo que tem a forma de um cilindro circular reto, tá, ó, justamente o que nós estamos estudando, cilindro circular reto. Na posição vertical, está completamente cheio, com 30 metros cúbicos de água e 42 metros cúbicos de petróleo. Se a altura do tanque é 12 metros, a altura em metro da camada de petróleo é... Olha que legal esse exercício. Então, o que nós faremos? Qual é o primeiro passo que eu estou fazendo? Coletando, né, que nós devemos fazer. Coletar os dados que foi dado, né? O que nós temos? Já entendemos que isso aqui é um tanque que tem uma parte de água, uma parte de petróleo. Está escrito isso no desenho, né? Ele veio o desenho de suporte. Está falando aqui em 12 metros. 12 metros, ele mesmo fala aqui, ó, se a altura do tanque é de 12 metros. Então já está falando que a altura do tanque é de 12 metros. O que mais ele dá? Você vai atrás também, né, dos números
e verificar se esses números serão ou não, né, utilizados para resolvermos o que está pedindo, né? Nesse caso aqui, está dizendo que de água tem um volume de água, e aqui nós temos 42 metros cúbicos de petróleo. Temos que saber o que isso é. Isso é o volume do petróleo. Então temos 2 volumes, né? Então temos já 2 volumes. Então, nós já sabemos que esse volume aqui do petróleo é 42 metros cúbicos. 42 metros cúbicos. Espera aí que esse 3 ficou grande. E 30 metros cúbicos para a água. São as informações. Agora estão tudo aqui no desenho, né? O que nós vamos usar? Ora, nós temos primeiro a nossa formulazinha, que é a área da base vezes a altura. Quem é a área da base? A base vai ser sempre um círculo. Então, você tem que saber calcular a área do círculo. Lembrar a área do círculo, que é fácil. Π vezes R ao quadrado, vezes H. Então, nós vamos utilizar essa fórmula para encontrarmos aí a solução, tá? Então, nós temos aqui 2 volumes, né? Nós temos aqui, o volume da água é igual a 30, o volume do petróleo igual a 42. Então, nós vamos conseguir aqui já usar alguma coisa, né? Nós não temos o raio, né? Não foi dito o raio, nem o diâmetro, nem nada. Mas nós temos a altura. Aqui nós sabemos que o π, né? Ele tem, usando as 2 primeiras casas decimais, 3,14. O raio nós não sabemos. A altura está aqui, 12 metros. Quando nós temos uma fórmula, nós queremos saber o que cada letra dela significa e onde que nós já temos, né, o valor dela no problema. Aqui nós estamos identificando. E o volume? Ora, nós temos 2 volumes, da água e o do petróleo, né? Qualquer um desses que nós utilizarmos aqui, nós vamos encontrar quem? O raio. Então, vamos lá. Vamos, né? E o que a gente tem? O volume total, né? Nós temos aqui, Qual é o volume total? O volume total é igual ao volume da água mais o volume do petróleo. Qual é o volume total? 72 metros cúbicos. Então, agora nós vamos utilizar aqui 72 igual 3,14. Aqui a gente não sabe, continua com R ao quadrado, vezes 12. Vamos então colocar isso no papel aqui, Primeiro vamos calcular o raio do círculo que está na base. Vamos descobrir, né? O volume total é 30 mais 42, que nós vimos agora. E a altura do cilindro é 12. Então, nós temos aqui a nossa fórmula. Vamos substituir. Volume total, 72. O π, vamos utilizar 2 casas decimais, 3,14. Esse nós não sabemos ainda. O que a gente faz na fórmula? Repete ele. R ao quadrado. A altura, a gente já sabe que é 12. Tá? Tá aqui, Agora, equação
Nós só temos uma letrinha na equação. Então, vamos resolver. Faz a multiplicação desse por esse. Vai dar 37,68. Né? Divide tudo por 37. Nós vamos ter aqui, então, o r ao quadrado vai ser igual a 72 dividido por 37,68. Nós temos, então, o raio ao quadrado é igual a 1,91. Muito bem. E isso, então, agora, ó, nós vamos utilizar no que está se pedindo. Ó. Qual é, né? Vamos lembrar aqui a pergunta. Ó. Se a altura do tanque é 12 metros, a altura em metro da camada de petróleo. A camada de petróleo, nós sabemos que o volume é igual a 42 metros cúbicos. E nós queremos o H do petróleo. Então, vamos lá. Substituindo. Agora, nós sabemos que o raio ao quadrado é igual a 1,91. Já podemos utilizar diretamente, porque é o que na fórmula R ao quadrado. O π, 3,14. E o H, que é a altura do petróleo que nós queremos descobrir. E agora o volume dele é 42. Então, 3,14 vezes 1,91, 5,99. 5,9974 podemos arredondar para 6. Então, 42 vai ser igual a 6, né? Vamos mudar aqui para 6 vezes H. Divide tudo por 6. 42 dividido por 6 é 7. Nós temos, então, a pergunta aqui, 7 metros. Se é tudo 12, vai dar 5 metros. Ó. Fácil de ver. Se nós utilizarmos aqui, ó, agora, 30 vai ser igual a 6, né? Vezes H. Divide tudo por 6. Nós temos aqui que o H é igual a 5. 30 é o volume da água. Então, nós conseguimos verificar facilmente que é 5 metros. Muito bem. Vimos aí vários exemplos lidando com cilindro, né, reto, que forma um ângulo de 90 graus com o plano aí da sua base. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Até a próxima.